Abertura de uma empresa, 129 dias no Brasil, enquanto no Canadá se abre uma empresa em 2 dias, e é realidade pura. Outro dia estava lá minha irmã querendo abrir uma filial de uma empresa que ela já tem já há 3 meses e não conseguia os alvarás, as licenças. E já faz 6 e o nome da empresa está lá, com a faixa preta em cima, porque não pode tirar, porque o nome ainda não saiu. O alvará para ter, tem licença para funcionar, o alvará para ter o nome, e ainda não saiu, ou seja, não pôde colocar. Então, veja, tudo isso são exigências que impactam o desenvolvimento. E as leis trabalhistas, ou seja, salário é pouco para quem recebe e é muito para quem paga. Então, essa é a equação que precisa ser revista, porque isso tem um impacto grande no desenvolvimento. Então, veja, o nosso sistema tributário, ele é complexo, ele é oneroso, pesa mais sobre o consumo, ele é regressivo. Quem ganha mais termina pagando menos. Cumulativo, não acabou a cascata do PIS e do COFINS, apesar de ser uma das bandeiras lá com a não cumulatividade. Por quê? Porque no momento que estabeleceu-se a não cumulatividade, a alíquota pulou de 3,65 para 9,25 e foram vetadas as compensações de crédito. Então, isso terminou o quê? Num grande aumento de alíquota sobre o produto. Multi-incidência de impostos incidindo sobre impostos, não transparência, ou seja, a tributação por dentro, por exemplo, no ICMS, obrigações acessórias, só na área federal são mais de 36 declarações. As figuras de substituição tributária e antecipação são ótimas para se controlar a arrecadação, agilizar a arrecadação, etc. Só que se paga o tributo antes que se realize o fato gerador, ou seja, o dinheiro sai de circulação e não está voltando. E vejam que coisa curiosa, quem ganha a Bolsa Família termina por pagar parte do Bolsa Família que ela recebe. Por quê? Porque o Bolsa Família, ele é constituído de quê? De parte das contribuições do PIS e da COFINS. Ora, se essa pessoa que ganha o Bolsa Família vai consumir e está pagando o PIS/COFINS, parte do PIS/COFINS dela volta para a Bolsa Família dela. Então, você vê que há distorções que precisam ser analisadas. Ou seja, tudo isso leva a mais custo e, com isso, tem um impacto muito grande no desenvolvimento. Eu estou impressionada. O senhor está de olho arregalado. Está escolhendo o melhor ângulo para a foto? Espero que seja, né? Para a foto sair caprichada. Então, nós temos um sistema tributário realmente complicado. Temos leis inconstitucionais. Fui autor e não fui preso de vários tributos constitucionais. Pois em época de emergência cria mesmo. Então, quando vocês chegarem lá no contribuinte, que o contribuinte diz, essa lei é inconstitucional, isso é contribuinte não querendo pagar. Não, claro, ele também não quer pagar. Mas tem leis feitas de forma manipulada para arrecadação. Se é justo ou não, se deve arrecadar, nós temos o dever de pagar tributo. A partir do momento que criou-se o Estado e a sociedade disse, Estado, tome conta desta sociedade, alguém tem que bancar. Então fomos nós que dissemos, Estado, cuide de tudo para mim e eu pago para você fazer isso. Então temos o dever de pagar. Mas temos o dever de pagar o quê? Sabendo o que estamos pagando e principalmente sabendo o que vamos receber de volta com essa tributação. E aí, só para vocês não pensarem que era balela, isso é o voto do ministro Sepúlveda, pertence na DI 2027-28, que ele diz também, quando era procurador-geral, o pessoal chegava lá com a lei e eu dizia assim, isso não passa pelo primeiro juiz de plantão. Aí o pessoal dizia, não tem nada não, porque disso aí só a arrecadação de 89% está garantida mesmo a lei sendo inconstitucional. Tá? 89% não vão a juízo, paga mesmo a lei sendo inconstitucional. E aí o ministro diz uma coisa interessante, mas de qualquer sorte, o que temo para o futuro deste tribunal é o barateamento da modulação ou manipulação da eficácia temporal das declarações de inconstitucionalidade. Ou seja, a moralidade na nossa cobrança de tributos faz-se uma lei inconstitucional, e aí essa lei inconstitucional para arrecadar, ao invés de dizer, vamos arrecadar, queremos uma alíquota de 50% do imposto sobre a renda e pronto. Não, faz-se a lei, disfarça-se, manipula, confiando que 89% das pessoas não questionam. E quando aquelas que questionam vão para juízo, dá-se agora o efeito modulador. Daqui para frente,
não paga mais. Mas daqui para trás valeu, porque não podemos perder a arrecadação. A gente tem que refletir um pouco qual é a base da tributação. Quando, a partir do momento do princípio da legalidade, eu criei Estado, eu disse que queria que o Estado arrecadasse, gerisse para mim, mas foi a relação de confiança. Ó, Estado, você me gere, mas eu pago tributo, mas vamos estabelecer as regras. Eu preciso conhecer essas regras antes que elas sejam aplicadas. Eu preciso obedecer às regras e você também, Estado, que está lá expressa na lei. E aí vem aquela confiança da relação tributária, que é a base. Todo mundo paga tributo, apesar de haver pouca adesão. Você vê que 95% das pessoas, elas pagam espontaneamente o tributo que declara. Por quê? É a base da confiança, a boa-fé da relação tributária. Eu, Estado, pago, mas você só me cobra o que está expressamente previsto na lei. A mesma coisa, Saulo Ramos, também consultor-geral da República, ele diz, quando eu era, naquele livro dele, Código da Vida, ele diz, quando eu era consultor da República, o pessoal da Fazenda chegava lá e eu dizia que a lei era inconstitucional, mas apenas 30% entrava em juízo. Ora, isso se a mídia desse grande divulgação. E aí ele diz, se a imprensa der destaque à ilegalidade, o que não acontece sempre porque os jornalistas em determinadas questões passam batido. Se as quantias envolvidas não forem individualmente grandes, e os que entram em ações contra a União levam cerca de 10 anos para receber, o que adia o problema para os governos posteriores. Aí ele diz, meninos, eu vi várias vezes. Então, falta transparência e a questão da moralidade como se cobra tributo. Uma vez eu estava na reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento, e tinha até os colegas lá da Receita Federal, e a gente discutindo, eu disse, vamos botar, junta tudo isso e bota a alíquota só. Pelo menos não diminui, mas simplifica. Vamos recolher. Aí o colega, mas você está maluca, vamos ter uma alíquota de 30 não sei quanto por cento. Como é a história? Quer dizer que a alíquota é 30% e não bota porque a gente não pode saber que está pagando isso? Então a gente tem que refletir sobre essa questão da transparência na tributação. E aí vem várias coisas que confirmam que há leis inconstitucionais feitas para manipular. E aí a gente pensa só, não, isso é lá com as empresas, com o pessoal. Não, isso pega a gente também. Tá? Então, pega não só diretamente, porque tem leis que são inconstitucionais e pega a gente, né? Não sei se vocês se lembram, né? Eu me lembro de ouvir contar os mais antigos, né? Mas já teve uma contribuição que foi de 11%, que juntava com o imposto, virava sei quanto por cento, uma contribuição da Previdência Social, e aí o Supremo disse que era inconstitucional, e aí a gente achou certo, né? Então, do mesmo jeito. E não vamos ter ilusão, porque quando vai para a empresa, quem paga somos nós. E aí tem vários casos, Delfim Neto, ou seja, realmente nós temos um sistema que não é muito transparente e obedece à moralidade. Bom, combate à sonegação, estamos com maior eficiência, e isso é importantíssimo. Por quê? Porque se alguém sonega, como precisamos arrecadar aquilo, eu que pago na fonte, eu que recolho o meu tributo, vou terminar pagando mais pelo outro que não paga. Tá? E aí, nesse ponto, tem havido uma eficiência muito grande e realmente tem que haver. Foi criada nota fiscal eletrônica, SPED, DIPJ, DCTF, DIF da CON, DDF, de imóvel, DMEF, bando de declaração aí, operações de crédito. Hoje o contribuinte não pode fazer mais nada. Por quê? Porque se ele compra o carro, o Detran informa, o imóvel, o cartório, o outro, etc. Então, há um cerco, e isso é importante para reduzir essa sonegação.